Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno, eu sou despachante aduaneira, sou cofundadora da empresa Fascomex. Bom, e hoje nós trouxemos novamente um convidado aqui muito especial. Está conosco o gerente do programa Portal Único, por parte da Receita Federal, meu conterrâneo também, né, gaúcho, é, o Alexandre Zambrano, tá? Nós vamos conversar hoje a respeito do novo processo de importação, mais específico aí sobre o módulo CCT, né? Super importante esse novo módulo, e a gente vai focar um pouquinho no modal aéreo, né? Que está aí com grandes evoluções, ele vai contar para nós, ok? Então, Alexandre, por favor, eu peço para ti se apresentar para o pessoal. Muito obrigado, Sinara, muito obrigado por esse convite, essa oportunidade, né, de falar com esse público tão destacado sobre esse projeto que tem gerado muita curiosidade, né. A gente sabe que está num momento muito interessante aqui do nosso da evolução do novo processo de importação e agora com essa grande entrega, né, do novo controle de carga e trânsito do modal aéreo para o meio do ano. Né? Então, acho que a gente tem informações muito legais para passar aqui. Meu nome é Alexandre Zambrano, eu sou gerente do programa Portal Único pela Receita Federal. Tive a oportunidade de trabalhar já com fiscalização de despacho no Porto Seco Rodoviário de Uruguaiana, dentre outras atividades, e desde 2016 estou envolvido com o programa Portal Único e mais especificamente com o próprio novo processo de importação. Então é um prazer estar aqui, agradeço a Fascomex aí por essa oportunidade, por esse convite, espero que tenhamos um evento muito produtivo a todos. Legal, muito obrigada, Alexandre. É um prazer aí tê-lo conosco, tá? Tenho certeza que vai ser super útil esse conteúdo que a gente vai compartilhar aqui com os profissionais da área, tá? Bom, mas vamos lá então ao nosso conteúdo, né, Alexandre? Eu vou te pedir para você introduzir aqui, dar um panorama geral do NPI. Em seguida, a gente vai começar a entrar no CCT, que é o nosso foco principal, mas gostaria aí que você falasse um pouquinho aí de uma forma mais geral sobre o projeto aí NPI, pode ser? Claro, é um prazer. O novo processo de importação, ele de fato é um esforço muito grande do Estado brasileiro, né, em termos de modernização, simplificação e desburocratização de todos os procedimentos relacionados com as operações de importação brasileira. Né. Então, ele representa uma verdadeira reforma, né, através do novo processo de importação. A gente está implementando diversas das medidas do Acordo de Facilitação de Comércio, da OMC, e acredito que, desde o princípio desse projeto, um dos grandes acertos deles foi que o Estado decidiu trabalhar tendo como referência os princípios e as melhores práticas internacionais. Né? Isso tem ajudado bastante, né, na construção de soluções que estejam harmônicas com o que é utilizado em outros países, o que favorece muito a atuação das empresas, dos diversos intervenientes do comércio exterior, que atuam com diversos países. Né? Cada vez mais a gente tem um comércio internacional mais integrado, mais harmônico, mais padronizado, reduzindo o esforço e a complexidade dos operadores para operar, né? Para fazer a sua atividade finalística, na verdade, com o mínimo de intervenção e peso da atuação do Estado, né, que a gente sabe que é extremamente relevante, né, é um serviço público essencial à sociedade, o controle das nossas fronteiras e um grande promotor do desenvolvimento econômico, sem dúvida alguma. Se me permite, Sinara, posso compartilhar aqui um slide que nos ajuda a compreender um pouquinho das diferenças principais do novo processo de importação, por que a gente está chamando dessa forma? Claro, com certeza. Fica à vontade, já está liberado aqui para você compartilhar. Excelente. Muito obrigado. O novo processo de importação, ele parte, como eu disse, ele se baseia aí
no próprio Acordo de Facilitação de Comércio, na Convenção de Quioto revisada, mas em diversos outros padrões de organismos internacionais, dos quais a Receita Federal, e não só a Receita Federal, a Secretaria de Comércio Exterior e os diversos, nós estamos falando em torno de 20 órgãos públicos que intervêm no comércio exterior de acordo com o tipo de operação, de mercadoria. Então, é extremamente importante que participemos desses fóruns internacionais, onde esses padrões são estabelecidos e se discutem novas soluções nesse mundo que não para de mudar, né, de evoluir, e que bom que num sentido positivo, que promove de fato um aumento das trocas internacionais como um todo, né? E no âmbito de todo esse envolvimento, especialmente nesses diversos fóruns, a gente identificou aquelas principais mudanças que poderiam ser trazidas, né, experiências importantes para esse novo processo de importação, de fato, trazer agilidade, trazer redução de custos públicas para os operadores, e aí, né, ter esse nosso grande objetivo, que é de retirar o peso, né, da atuação do Estado e aumentar a competitividade das empresas para que possam, de fato, aumentar a participação brasileira no comércio internacional. E uma das principais inovações trazidas pelo novo processo é o processamento antecipado, né? E aqui eu estou falando em um sentido bastante amplo, né? Porque a gente está falando do processamento antecipado, declaração de importação, do INPE, a declaração única de importação, que aproveitou da experiência daquele despacho sobre águas inicialmente, agora já temos o despacho sobre nuvens também antecipado para a DI, um piloto para a gente compreender as principais dificuldades de se trabalhar tanto com a prestação antecipada das informações de forma eletrônica, mas também com a antecipação dos procedimentos, né? A gente sabe que no processo de importação atual, praticamente os controles de fronteira são realizados após a chegada da carga ao país, e o grande benefício do processamento antecipado é esse, é de viabilizar que tudo aquilo que não exija a presença física da carga, como, por exemplo, uma inspeção, uma conferência, uma vez chegada ao país em zona primária, ela possa ser liberada com mínimos de controles necessários, claros, para que a gente possa garantir a devida segurança ao processo, mas especialmente trazendo agilidade, eficiência logística, eficiência no fluxo da informação. Então, foi muito importante essa experiência que nós tivemos do despacho sobre águas desde 2017, para poder amadurecer como trabalhar essa nova realidade, essa mudança de cultura tão importante, né, que muda o modelo para os diversos intervenientes, porque acaba exigindo que todos se adaptemos para uma maior fluidez das cargas, para aumento de volumes e para realmente a gente garantir que a maior parte das cargas sejam liberadas em poucos dias após a chegada ao país, né? Então, o processamento antecipado demonstrou um potencial gigantesco já só com esse piloto do despacho sobre águas. Para vocês terem uma ideia, em 2014, quando do início do programa Portal Único, estabelecimento dessas diretrizes e princípios que seriam perseguidas na modelagem do novo processo, no desenvolvimento do novo sistema, na reforma da legislação, a gente tinha um tempo médio de liberação de cargas de importação de 17 dias, utilizando como padrão aí o modal aquaviário de maior volume, fluxo de cargas, né? Então, se estabeleceu lá o marco zero, aquele relacionado ao processo atual, né, que do diagnóstico feito trouxe algumas deficiências importantes para serem atacadas pela equipe e com a parceria fundamental de todos os intervenientes públicos e privados nesse processo de modelagem, né, dessa nova realidade para a importação brasileira. E
e nós tínhamos 17 dias, em média, depois da chegada da carga ao país, para a entrega da carga ao importador, e para que ele, de fato, pudesse dispor dessa mercadoria, comercializar, enfim, dar a devida destinação dele. Em 2017, a gente introduziu o despacho sobre águas, e com isso, a gente conseguiu medir, né, números de 2019, publicados pelo Time Release Study Brasil, em 2020, né, um estudo muito importante, com grande repercussão internacional, inclusive, a própria Organização Mundial das Aduanas, que detém a metodologia do Time Release Study, que é recomendado o uso, inclusive, pelo Acordo de Facilitação de Comércio da OMC, fez menção, né, destacou a amplitude desse estudo, a relevância, né, desse estudo realizado pelo Brasil como o mais amplo já realizado até então por qualquer administração aduaneira no mundo. Então, por isso eu gosto de citar ele, e ele aferiu que o tempo médio de liberação de uma carga sujeita ao despacho antecipado alcançava 2,7 dias. Então, nós tínhamos em 2014, 17 dias em média da carga da mercadoria parada no porto para os trâmites públicos, e conseguimos alcançar, com o processamento antecipado, sem diversas das outras inovações que a nova declaração de importação traz para a gente conseguiu reduzir isso para 2,7 dias. Então, veja o tamanho do benefício trazido em termos de previsibilidade, de agilidade, e com as consequências na redução dos custos, né, na disponibilização dessa mercadoria para não ter, né, essa mercadoria parada, às vezes, inclusive, sofrendo desgastes e perdas de valor, né? Então, isso demonstra o tamanho da relevância do processamento antecipado como uma das maiores inovações do novo processo de importação, né? Mas, além disso, uma das deficiências diagnosticadas no início do projeto era a falta de coordenação entre os órgãos públicos, sequencialismo das etapas, que acabava aumentando muito o tempo necessário para esse processamento, tanto que a gente estava falando aqui nos 17 dias, né? E ainda trazendo menor transparência da atuação do Estado em relação àquela carga. Às vezes era até complicado, como nós temos diversos intervenientes, alguns com mais ou menos conhecimento e envolvimento na operação em si, às vezes era complicado até mesmo para o despachante explicar para o seu cliente importador, por exemplo, que aquela carga tinha sido liberada em Canal Verde, mas tinha ficado 20, 30 dias no porto. E por que isso? Né? Porque tinha atuações do Estado que não eram, não estavam visíveis através do canal de conferência da declaração de importação. Elas eram realizadas por documentos à parte, como licenciamento de importação, e algumas até sem ser como a declaração de importação, como inspeção de embalagem de madeira, então por outros sistemas, inclusive, por meios diversos, né? Isso a gente sabe que acabava pesando muito, né? Então a solução trazida pelo novo processo de importação é o canal único da declaração. Então, aquele órgão público que vier a atuar sobre essa carga, sobre a mercadoria, após a chegada dela ao país, ela vai fazer parte vai utilizar o documento Declaração Única de Importação, por isso ela é única, né? Não deve ser utilizado um outro instrumento para essa atividade. E isso possibilita que a gente tenha o processamento antecipado, a visibilidade da operação e, obviamente, a oportunidade de se trabalhar com gerenciamento de risco intensivo nas diversas etapas do fluxo, com os demais órgãos, especialmente aí a Anvisa e o Vigiagro, que tem uma atuação forte em zona primária, né, dando transparência de que órgão vai atuar sobre aquela declaração, no caso dela não ser um canal verde, né, ela pode ser um canal verde para os 3 órgãos, né, determinado por esse gerenciamento de risco anterior já à chegada dessa carga. Né? A Receita Federal já trabalha com níveis recomendados internacionalmente em termos de seleção, ela já tem uma experiência grande
com esse tipo de trabalho, e isso vem permitindo que cada vez mais se traga segurança, se identifiquem aquelas situações que exigem uma atuação mais presente do Estado e liberando a maior parte das operações, de fato, com um fluxo logístico sem intervenção pública. Né? Então, nós temos aí, hoje na Receita Federal, em torno de 96 a 97% das cargas sendo liberadas sem conferência, né? Entre aspas, né? Sendo liberada no canal verde, porque foi trabalhado de forma incisiva o risco da operação e se decidiu que era de baixo risco para a sociedade brasileira, então é melhor não intervir no fluxo físico, no logístico da carga. Né? Há atuações que podem e devem ser feitas antes e outras que podem ser feitas depois que essa carga já está com o importador, atrapalhando muito menos o fluxo. O grande objetivo, como a gente está vendo, é garantir agilidade, é permitir maior eficiência nesse processo, é reduzir a prestação de informação, que muitas vezes acabava sendo redundante e pesada, para um fluxo único de informação. Né? A informação é prestada pelo interveniente, seja ele qual for, apenas sobre informações da sua responsabilidade, o que nem sempre acontece na nossa declaração de importação atual, no fluxo completo, né? No momento em que ele detém essa informação e com um grau de flexibilidade que não se tinha, né? Então, informações podem ser prestadas pelos seus responsáveis de forma aleatória, e uma vez prestadas informações necessárias, o fluxo anda de forma automática. Né? Então, isso permite muito mais até liberdade na atuação de cada um dos intervenientes e transparência também da atuação de cada um. Né? Isso é extremamente importante. Então, o que a gente está vendo aqui são respostas a esse diagnóstico que foi feito lá no início do projeto, né, das deficiências, dos principais entraves que os operadores eram sujeitos, né, para cumprir as obrigações públicas e para realizar suas operações de importação. Então, são respostas. Então, o canal único é uma maneira da gente garantir esse paralelismo de atuação, essa transparência da atuação do Estado muito maior. Né? Então, se tiver uma atuação do Vigiagro sobre aquela carga para fazer uma inspeção, vai dar canal vermelho a do INPE. Mas isso não significa que a Receita Federal vai inspecionar essa carga. Vai ter a motivação do canal, qual é o órgão que vai atuar e sobre que itens, por exemplo, da do INPE, em que condições, né? E a Receita Federal vai ter a sua própria definição com base no seu gerenciamento de risco. Né? Isso, sem dúvida alguma, vai melhorar muito as operações nos portos e aeroportos. Né? Além disso, a gente tem trabalhado de forma bastante incisiva com os demais órgãos para que a gente possa ter uma maior harmonia dos conceitos nas normas. Então, a gente tem trabalhado com cada um desses órgãos a revisão das suas próprias regulamentações, a adaptação deles para a utilização do portal único, né, como a gente estava falando antes, é o operador prestando a informação para o Estado, e o portal único, funcionando como uma janela única, né, ele distribui e permite a atuação de cada um dos órgãos no limite das suas próprias competências, das suas necessidades. Né, e trazendo esse compartilhamento da base de dados, que está a base de dados dos Comex, e como a gente pode ver lá no decreto 660, no artigo 9º-A, tem uma série de diretrizes a serem implementadas, que casualmente algumas delas a gente vê bem claramente aqui, né, e outras elas vão sendo implementadas por diversos instrumentos, mas na prática, esse compartilhamento da base de dados que antes estava segmentado, tinha informações que só a Anvisa tinha acesso, tinha informações que só o Ministério da Agricultura tinha acesso, só a Receita, só a SESEX, e isso tudo gerava as redundâncias na prestação de informação, mas também atrapalhava muito a atuação coordenada entre os órgãos. Né? E ao compartilhar essa base de dados, tendo clareza da competência de cada órgão sobre cada operação, a gente consegue também permitir que o órgão tenha visibilidade da informação sem a necessidade de impor um determinado controle
como um licenciamento de importação, por exemplo. A gente sabe que existem hoje, no processo atual, diversos licenciamentos automáticos, que não vou dizer todos, mas uma ampla maioria deles, com o objetivo de dar visibilidade para o órgão, para que ele possa formular suas políticas públicas, fazer a atuação que ele tiver que fazer de acordo com a sua missão institucional, né? Então, ao invés desses órgãos terem que impor licenciamentos para ter a informação, eles vão poder receber essa informação do portal sem que o importador seja obrigado a preencher uma outra declaração, ter um outro controle, pagar taxas. Então, isso também vai possibilitar uma simplificação grande e redução da quantidade de operações sujeitas a licenciamento. Eu estou falando muito em coordenação da atuação entre os órgãos. Esse canal único também vai possibilitar que uma mercadoria sujeita à inspeção, à verificação de mais de um órgão, possa ser feito com uma única movimentação entre a área de armazenagem e a área de conferência. Isso também é fundamental para uma melhor eficiência logística, para a redução dos custos, e quem sabe, no futuro, é um objetivo do projeto que ainda vai precisar ser trabalhado, porque exige também alteração da legislação, mas quem sabe no futuro a gente possa ter um órgão atuando sobre aquela mercadoria em termos de inspeção e servindo para os demais órgãos na necessidade de cada um, né? Por que não? Seria um avanço bastante interessante, né? Eu estou falando sobre a harmonização de conceitos, de procedimentos, e tudo isso se baseia também nos modelos de dados internacionais, né? Então, um outro grande acerto do projeto foi se basear exatamente nesses modelos de dados, seja ele da OMA. Hoje a gente vai falar aqui sobre a IATA, né, um modelo de dados utilizado para manifestação das viagens, para manifestação das cargas no novo CCT Importação, através de informações antecipadas, um documento que já nasce eletronicamente, uma série de vantagens, mas sim se baseando em algo que é utilizado e cada vez será mais utilizado por alguns países que ainda não alcançaram esse grau de integração com modelos e padrões internacionais, mas o Brasil, desde a reforma da DUI, a própria do INPE, as manifestações, ainda teremos outras pela frente, se preocupou em utilizar esses modelos internacionais. Por quê? Porque isso vai favorecer também as trocas de informações entre as administrações aduaneiras e que vai não só aumentar a segurança das operações, toda vez que eu falo em tornar mais seguro o fluxo, eu estou também entregando um menor grau de intervenção, especialmente naquelas operações que não mereceriam intervenção. Então, a gente consegue atuar de forma mais inteligente e cumprir melhor a nossa missão social, sem dúvida alguma, como a gente pode ver, inclusive, na Convenção de Kyoto revisada, né, utilizar dos menores dos controles mínimos necessários para garantir essa segurança, significa, por conseguinte, que eu estou reduzindo também os controles, porque agora eu tenho documentos eletrônicos, eu tenho um processo mais mapeado, e com esse compartilhamento de dados que já se iniciou com outras aduanas, isso vai ser ampliado ainda mais, né? Então, tem uma expectativa muito grande pelos próximos anos nesse sentido, né, de cooperação. Tem se discutido muito sobre interoperabilidade. Quem sabe no futuro a gente não vai ter uma única declaração, por exemplo, no âmbito do Mercosul, que sirva de importação e de exportação entre dois países. Claro, isso ainda são visões um pouco de futuro, mas o que eu quero dizer é que a gente se preocupou em iniciar o projeto se preparando para isso já. Então, o Brasil tá avançado nesse sentido e tem tratado com diversos países já, e algumas trocas que também já se iniciaram vão rendendo cada vez mais frutos, né? Então, o que a gente vê não são apenas essas inovações pontuais ou a reforma da legislação. Em termos de procedimento, a gente está avançando também e em cooperação com os demais órgãos e com as demais administrações tributárias. A gente sabe que o novo processo ele traz o pagamento centralizado de comércio exterior também, né? Já está pronto dentro do portal o recolhimento e a exoneração do ICMS, por exemplo, então o tributo estadual vindo para dentro, sendo pago pelo mesmo formato que é utilizado hoje
para o recolhimento dos tributos federais. Então, isso vai ser uma coisa bem interessante, inclusive, para os importadores, para os despachantes que os representam, naquele sentido de ter um débito online em conta pré-autorizada, também para o recolhimento do CMS. Vai, sem dúvida alguma, simplificar o fluxo financeiro, vai dar uma visibilidade, uma transparência maior da operação, dos custos relacionados, né? A gente tem as taxas dos licenciamentos dos órgãos, a gente tem trabalhado com alguns órgãos bastante nesse sentido, o sistema está praticamente pronto para fazer o recolhimento das taxas, tem um pouco mais de complexidade, porque são várias taxas diferentes, então alguns ajustes ainda estão sendo feitos, nos próprios órgãos também, para a gente poder garantir esse processamento todo por dentro do portal, para que nada precise ser feito à margem do portal e com certeza com isso trazendo mais simplificação em todos os procedimentos relacionados às operações. Né? Então, quando a gente olha para o novo processo de importação, a gente está olhando para uma busca de garantir a segurança, né, da sociedade em diversos sentidos, né, a saúde do consumidor, no nosso meio ambiente, garantir a livre concorrência. A gente está olhando para agilidade, para eficiência, para um fluxo mais inteligente das próprias informações, coordenação de esforços, para que a gente tenha, sim, um comércio exterior cada vez mais fluido. Né? E se me permite, eu sei que eu acabei me empolgando um pouco aqui já com o tema novo processo de importação, mas é porque ele é realmente um projeto muito interessante e tem muita coisa boa já acontecendo e tantas outras por vir ainda. Né? E eu queria colocar em números alguns dos impactos. Aqui a gente fica falando desse jeito e às vezes parece um pouco abstrato demais e a gente não consegue alcançar uma real visibilidade do que isso vai mudar no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que vai reduzir as operações sujeitas a licenciamento e que as que continuarem sujeitas a licenciamento, a regra vai ser, e nós já temos isso como regra em diferentes disposições, agora aquela iniciou como a medida provisória da melhoria do ambiente de negócio, que tratou de diferentes esferas, mas buscando a promoção de um melhor ambiente de negócios, né? Lá se colocou, a lei foi transformada em Lei 14.195, agora, se não me engano, artigo 8º, 9º, por ali vocês vão encontrar, né, a ideia dos licenciamentos para múltiplos embarques, podendo ser por quantidade, por tempo, a maior parte dos órgãos deve vir a adotar licenciamentos que abrangem tempo, então a gente está vendo para alguns casos 1 ano, para outros casos 5 anos, né, de abrangência, e aí nós estamos falando na emissão de uma única licença que vai ser relacionada com a ADI ou com a do INPE, para vários do INPES, para NDIs, para N do INPES, mas um licenciamento apenas, né? Então, desculpa, eu falei para a DI não, né? A DI é o que exige, infelizmente, né, um licenciamento para cada declaração. E a gente vê acontecer, como eu comentei, das experiências que já tive a oportunidade de fiscalizar em zona primária, as cargas das operações, a gente vê muita repetição de operação. Né, principalmente as grandes empresas, às vezes eles têm o mesmo lote fechadinho, com as mesmas informações, com os mesmos preços, com o mesmo peso, mesmo fornecedor, mesmo fluxo logístico inteiro, durante meses, e não mudam as informações, e às vezes acontecem todos os dias. Né? Algumas cargas tinham 10, 20 declarações de importação diferentes por dia, só em Uruguaiana, usando como um exemplo. Né? E para cá, quando a operação estava sujeita a licenciamento, para cada uma delas era obrigado a ter um número diferente, um pagamento de taxa diferente. Isso só multiplica a quantidade de coisas que se tem que controlar, a guarda de documentos, a redundância da prestação de informações. Né? Então, num exercício rápido aqui, em 5 anos, alguém que repetisse a operação toda semana estaria emitindo 260 licenciamentos de importação, pagando 260 taxas por cada um deles, e além dos 260 declarações de importação. No caso do novo processo de importação,
considerando um LPCA, licenças, permissões, certificados e outros, válido por 5 anos, que é o que está se buscando como regra, como referência. Claro, em alguns casos, os órgãos vão regular, e alguns já o fizeram, em Metro, por exemplo, e Anvisa e Vidiagro estão seguindo na mesma linha, mas na medida tem mercadorias diferentes, em condições diferentes, então existem critérios que vão ser adotados, né, mas critérios objetivos e uniformes para o estabelecimento desses prazos, dessas condições. Né? Mas tu via a grande diferença, tu estaria economizando aqui, né, nesse caso hipotético, mas que a gente sabe que para algumas empresas o quadro poderia ser muito pior do que esse, né, em termos de peso, de burocracia e tudo mais, mas nesse nosso exercício aqui nós estamos economizando 259 taxas, então direto, redução e impacto no custo da operação, mas está reduzindo, simplificando, desburocratizando de forma muito significativa o controle desses documentos todos e claro, o uso de recursos das empresas que deveriam estar focadas, né, na sua atividade finalística, mas que estão lá focadas com uma equipe muito grande, às vezes, para cumprir obrigações públicas, que agora estão sendo simplificadas. Então, isso eu achei interessante para a gente colocar um pouco em números mais concreto algumas das grandes transformações que a gente tem pela frente. Eu falei bastante já da previsão, da previsibilidade e agilidade que o registro e o processamento antecipado vai permitir, né? Então, novamente, nós estamos falando em redução de tempo, redução de custos, simplificação. Então, não vou me ater tanto mais a esse e o canal único da DUIMP, que eu também acho extremamente relevante e vem para concretizar uma maior coordenação e transparência, né, da atuação do Estado. Então, esse é o novo processo de importação, Sinar. Eu até ampliei um pouquinho mais a fala aqui em relação à tua pergunta, mas para poder dar uma visão clara para quem está nos assistindo, de que todo esse processo de reforma e modernização do comércio exterior, ele tem sido construído a muitas mãos, né, participação fundamental do setor privado, inclusive, com insumos, com críticas ao processo atual e com soluções, né, com a gente tem construído essas soluções em parceria, em cooperação, cada um compreendendo as necessidades uns dos outros, porque no final das contas são diversos atores envolvidos, públicos e privados, e cada um tem a sua parcela de contribuição no resultado final. Né? Então, se a gente conseguir compreender bem qual é a nossa parcela de contribuição nesse processo, né? Conseguir compreender dos demais intervenientes com os quais a gente se relaciona e respeitar as necessidades de cada um, da própria fiscalização, de fiscalizar, né, e também de compreender a necessidade do setor privado, do importador, em ter mais competitividade, em reduzir o peso burocrático do processo, a gente consegue, em parceria, construir as novas soluções aí que têm sido construídas. Né? Eu quero valorizar muito, né, a cooperação e o apoio fundamental do setor privado nas mais diversas áreas e com instituições como a Fascomex, promovendo o debate, o diálogo, trazendo ideias, trazendo críticas também, que são fundamentais, né, participando dos processos de consulta pública, seja de modelagem de processos, seja de novas legislações, instruções normativas que têm sido editadas, com esse objetivo, né, de, no final das contas, termos aí um resultado positivo para o desenvolvimento econômico do país. Então, acho que por isso eu me empolguei um pouquinho, né? Eu acho que o processo tem muita coisa legal aí acontecendo, e é legal também de compreender que o Brasil não está inventando, não está fazendo uma jabuticaba brasileira, como alguns dizem, né? A gente está realmente preocupado em se basear nos princípios e nos modelos internacionais para simplificar realmente, para garantir que o comércio exterior brasileiro possa se desenvolver e evoluir cada vez mais como o potencial que nós temos aqui para explorar no país. Imagina, são muitas mudanças, né, Zambrano? Muito relevantes, muito importantes, né? A gente está vivendo um momento bem histórico, digamos assim, né? Porque é uma mudança muito grande realmente, né? Você comentou ali que
acaba se estendendo o projeto em si também, né, muito mais do que talvez vocês mesmos tinham planejado, né, mas são mudanças muito grandes realmente, né, como você diz, e o Thiago Barbosa também diz, né, que não é uma mudança só de sistema, é uma mudança muito maior, uma mudança de processos, né, e sem dúvida isso vai trazer muitos ganhos, né, realmente para o comércio exterior. E aproveitando, né, falar sobre esse tema, assim, de mudanças, inovação, né, tudo isso sempre passa por pessoas, tá? Eu entrevistei o Thiago Barbosa, que é teu colega também, gerente do Portal Siscomex, mas por parte lá do Ministério da Economia, SESEX, né, você pela Receita Federal. Eu fiz a mesma pergunta para ele e quero fazer para ti também. Gostaria que, na verdade, você falasse um pouquinho do teu papel dentro do novo processo de importação, né, você, Zambrano, como que você atua, porque é bem importante fazer esse destaque, assim, né? E assim, eu já estou há bastante anos no comércio exterior e é muito nítido, assim, ver esse momento que a gente está vivendo de uma interação muito maior, né? Então, obviamente, eu sei que tem coisas que são do governo mesmo, mas muitas coisas também são, né, de vocês, de iniciativas, muitas vezes de vocês, de estar aqui nós estamos gravando de noite, você estava de férias, voltou de férias e a gente está aqui gravando, compartilhando esse conteúdo, né? Imagina que isso há alguns anos era algo impensável de governo estar fazendo isso, né? Então, é super, acho assim, sensacional essa dedicação de vocês, né? Então, por isso a pergunta, eu gostaria que tu falasse aí do teu papel, como é que tu atua dentro do novo processo de importação aí, tá? Muito legal esse teu questionamento, Sinara, e especialmente esse teu destaque de que por trás disso tudo a gente fala em governo, a gente fala em Estado, fala em instituições diversas que têm dado a sua contribuição fundamental, mas por trás disso existem pessoas. Né? Sem dúvida alguma, dentro da Receita Federal, nós estamos falando de, desde o início do programa, centenas de pessoas que atuaram, que participaram, que se doaram, né, para que a gente pudesse avançar e desenvolver o programa. Secretaria de Comércio Exterior também, de dezenas de pessoas com envolvimento, comprometidas com isso que a gente vem construindo, os demais órgãos sempre com bastante atuantes também. Então, acho que é legal essa tua menção também para a gente poder reconhecer que se traçou como estratégia desde o início que se desenvolveria todo esse processo em cooperação com todos os atores públicos e privados, e isso não ficou só no discurso. Né, isso foi para a prática, a gente conseguiu concretizar, e as estatísticas nem são completas nesse sentido, mas a gente tem registro de mais de 1.000 reuniões realizadas em setor público e privado, né, mais de 10 mil pessoas do setor privado, CPFs diferentes, envolvidas com modelagem de processo, com críticas e reformas da legislação, consultas públicas, as mais diversas atividades, e com apoio fundamental de instituições que representam os mais diversos setores econômicos e intervenientes, com a própria Fascomex, que a gente está pautando nesse momento tão sensível e importante do projeto, poder pautar, né, esse tema, trazer curiosidades, orientações para os interessados, impactados, né? Então, isso tem sido fundamental, as instituições, as pessoas que vêm se doando, se comprometendo com a causa. Né? Então, fica aqui meu reconhecimento, a minha admiração por poder trabalhar com pessoas tão competentes e de ver esse discurso sair do discurso, ir para a prática e conseguir concretizar soluções que vêm sendo, de fato, desenvolvidas aí a muitas e muitas mãos. Então, essa turma toda está de parabéns, são realmente muitas pessoas envolvidas. Tem do Serpro também, com seus desenvolvedores de software, que vem fazendo um trabalho sensacional. Então, é preciso reconhecer isso. E a própria atuação da alta administração da Receita Federal, da SESEX, com visões muito claras de futuro sobre o que se quer concretizar, estratégias, isso sem dúvida alguma facilitou bastante também o processo, essa definição de se atuar em cooperação com o setor privado, de uma forma, como tu disseste, né, inédita, né, uma mudança de cultura. Nós estamos falando em mudança de cultura na forma de trabalhar, na
forma de se enxergar, né, não mais aquela questão meio polarizada que se tinha, em que tu se sentia meio com uma coisa de polícia e ladrão, de eu quero te pegar, eu quero te multar, ou coisas do gênero, e isso não, sem dúvida alguma, é uma visão que não ajuda a concretizar a missão institucional, não promove o desenvolvimento econômico como se deveria, e já faz alguns anos, bons anos, que se, dentro da casa, de uma mudança cultural de cima para baixo, promovendo essa visão do compliance, da cooperação e da parceria com o setor privado, para que a gente possa, de fato, colaborar mais com o país, com a nossa missão institucional aí. Então fica a minha admiração aí também para a alta administração. Mas tu me perguntaste, na verdade, foi sobre o meu envolvimento, né? Que eu quis fazer esse destaque, que eu achei muito feliz da tua parte em ter mencionado, né, as pessoas que estão por trás. E eu tive a grande satisfação de me envolver com o novo processo de importação desde o início de 2016. Né? Na época, eu atuava como supervisor do Porto Seco Rodoviário de Uruguaiana e fui convidado por Brasília para compor essa equipe de forma parcial, né? E foi muito legal porque eu peguei desde o início da modelagem, do EVIS, da identificação dos pontos críticos, dos problemas, aquele diagnóstico todo, e o início todo dessa construção de soluções para atacar essas deficiências, né? E poder acompanhar o real envolvimento de 18, 20 órgãos públicos distintos e das diversas instituições representantes do setor privado, realmente foi muito prazeroso e realmente as pessoas que se envolveram com o programa desde o princípio estão de parabéns aí pelo comprometimento, para a qualidade do trabalho que sempre desenvolvendo. E de 2016, com envolvimento no novo processo de importação, acabei sendo convidado em 2017 para chefiar a equipe de importação em Brasília, na Coordenação Geral de Administração Aduaneira. Então, em 2017, fui para Brasília, segui com a importação, mas em 2018 fui aí agraciado aí com o convite, um grande desafio de assumir a gerência do programa Portal Único de Comércio Exterior pela Receita Federal, né? E tem sido realmente uma atividade que me traz muita realização. A gente se empolga muito no dia a dia, no contato com outras pessoas, nas soluções que vêm sendo criadas, os resultados que têm sido alcançados e divulgados, né? A gente tem aí a clareza hoje de o novo processo de exportação, por exemplo, que já entregou mais de 100 bilhões de reais anuais em economia para a cadeia do exportador, então anual, da redução da burocracia, com a redução dos tempos, com a simplificação de operações, com a automatização e eliminação de etapas. Então, assim, é muito gratificante fazer parte desse processo, né? E tem me envolvido com a facilitação de comércio, que a gente demorou um pouco as pessoas compreenderem, né, o real significado da facilitação de comércio e a relação dela com a segurança, né, das nossas fronteiras, que parece ser algo meio contraditório ou opostos, e que não são, né, são exatamente a segurança, são processos mais seguros, sistemas mais seguros e que nos permitem garantir um fluxo mais ágil, com menos intervenções, com gerenciamento de risco intensivo, e aí esses resultados que têm sido alcançados, aí que têm sido tão importantes. Já a gente vê o comércio exterior batendo recordes, né, de fluxo de comércio, e ainda no meio desse processo tive a oportunidade também de fazer uma especialização em comércio exterior e direito aduaneiro, que sem dúvida alguma também foi muito importante e tem ajudado no dia a dia no desenvolvimento das atividades do programa. Agora, em relação ao programa, ele tem 13 projetos, né? Cada um tem um gerente, tem a equipe, algumas pessoas até são compartilhadas, a gente procura trabalhar bem integrado, realmente, mas então, nós temos frentes às vezes bastante diferentes de trabalho, com equipes autônomas, pessoas do Brasil inteiro colaborando, e a gente tem que garantir que as coisas andem, que haja recurso para o desenvolvimento do portal, né, que
essa relação institucional com outros órgãos, o incentivo, o aculturamento também no gerenciamento de riscos, as reformas dos próprios procedimentos, a harmonização dos conceitos e tudo mais. Esse é um papel da gestão do programa, né? A gente tem que garantir que o desenvolvimento que é realizado pelas equipes, eles sigam as diretrizes, então o cumprimento, a observância das diretrizes, dos princípios que foram adotados por um novo processo de importação, é algo que constantemente a gente, claro, em parceria com o Thiago, com diversos outros colegas, a gente vem buscando garantir, né, e facilitar também o trabalho do pessoal em termos de assistir realmente, garantir a integração, a visão do todo, a interação entre as equipes, as soluções relativas a sistemas e procedimentos e operações que possuem diferentes necessidades. Então, tu está falando aí de cada vez mais de recursos escassos, sejam eles orçamentários ou de pessoas, e mais desafios para a gente superar, né? Então, acho que a gestão do programa envolve muito isso, sabe? Ajudar as equipes a alcançarem os objetivos que foram traçados de forma clara e garantir que as relações entre as instituições ocorram da melhor forma possível, que todos avancem juntos, que se mantenha a prioridade, para que a gente possa, de fato, chegar aí ao final do programa com todas as operações de importação, exportação, controle de carga, exclusivamente através do portal único, que é a nossa janela única e nosso grande objetivo, né, a ser concretizado. Maravilha. Sempre interessante conhecer as histórias por trás aí também, né? Muitas vezes é muito fácil para o usuário do sistema só, talvez, criticar, ver só aquela janelinha, só aquela tela do sistema, mas existe um grande trabalho em volta de tudo isso, né? Em torno de tudo isso, né? Então é sempre importante valorizar e entender, né, tudo isso, tá? Então, por isso a minha pergunta, né? Muito obrigada aí pelo teu trabalho nesse sentido, né? Que é realmente bem, muito relevante, e essas mudanças vão perdurar por bastante tempo também, né? Acho que tu chegou a comentar isso, né? Sem dúvida é um marco que a gente está vivendo, e essas mudanças aí, muita legislação sendo mudada também, muito processo, né? E com certeza você vai, é, teremos frutos por muitos anos, né? Referente a isso. Certeza que sim. Então, Zambrano, e vamos então ao CCT, né? Modal aéreo. O que eu queria te perguntar sobre ele também é quais os sistemas ele vai substituir, né? Então, se puder comentar um pouquinho do CCT aéreo para nós, pode ser? Claro, claro, é um prazer. É o nosso grande foco, né? A gente apelidou de CCT aéreo, mas é até legal ter a oportunidade de esclarecer que o sistema é o CCT em importação, né? A gente traz o aéreo junto e acabou virando, digamos, o apelido, né? Para deixar claro que ele está iniciando pelo modal aéreo, né? Mas, na verdade, é o CCT importação para controle de carga, independente se for o aéreo, o aquaviário, o terrestre, no futuro, que serão integrados e utilizarão exatamente do mesmo sistema, com a mesma cara, com conceitos harmonizados agora, a gente ter realmente um sistema único para controle de carga, né? Então é importante passar essa visão, né, que a gente não vai ter um CCT aéreo, um CCT aquaviário, um CCT terrestre, a gente vai ter um CCT que vai nos ajudar a controlar a carga de uma visão até intermodal e, sem dúvida alguma, vai trazer uma série de benefícios, né? A gente iniciou com o CCT no modal aéreo exatamente, e eu vou até compartilhar um slide aqui para ilustrar para o pessoal que estiver nos assistindo aqui, facilitar a compreensão aqui do que me perguntaste. A gente iniciou pelo CCT aéreo porque a gente precisava substituir o Mantra, né? O Mantra é um sistema aí com 28 anos, vai fazer 29 agora, e 30 já ano que vem, e é um sistema com muitas limitações tecnológicas, com muitas deficiências, e trazia um peso bastante significativo que prejudicava muito o fluxo de cargas
do modal aéreo. Então, por isso, né, trabalhar com o aéreo antes, trazendo um benefício potencial bem grande em relação ao incremento do fluxo dessas cargas, né, e aproveitando que, no caso do aquaviário, por exemplo, um modal com maior volume de cargas, a gente já tem um sistema mais moderno que atrapalha menos o processo, digamos, né, mas que no futuro também será substituído pelo próprio CCT importação. Né, mas o CCT importação, ele faz parte, né, do nosso projeto. Eu falei que são 13 projetos no programa Portal Único. Esse é o de número 8, que é o novo controle de carga e trânsito, né, e que neste caso agora ele vai substituir o Mantra na manifestação de viagens e cargas, né, chegam ao país pelo modal, e essa primeira entrega dele, ele já substitui 100% do Mantra para voos regulares. Né? Nós estamos falando aí mais de 95% do fluxo, né? Então já é uma substituição do Mantra para praticamente tudo, e a gente vai passar a utilizar apenas o CCT importação quando se tratar de importação no modal aéreo. Né? Além disso, a gente pode considerar que ele substitui também o trânsito, no caso do trânsito aéreo. Né? Então, uma das inovações e benefícios trazidos pelo CCT é essa dispensa do DTA, no caso de uma viagem para um outro aeroporto, né, administrado aí pelo nosso CCT, que simplesmente a nova companhia aérea que recebeu, né, a carga, a transferência de responsabilidade numa entrega intermediária entre companhias aéreas, por exemplo, ou daqui a pouco do depositário para a companhia aérea, vai simplesmente manifestar essa viagem, manifestar essa carga e levar para o destino com dispensa do DTA. Então, uma simplificação, uma evolução interessante. Né? E o grande objetivo, como a gente tem sempre frisado, é que a gente possa trabalhar com informações antecipadas e garantir maior fluidez no fluxo logístico, maior eficiência logística, para buscar essa redução de custo. O modal aéreo trabalha com mercadorias de alto valor agregado, muitas vezes sensível ao tempo, então, com certeza, isso tende a trazer um benefício muito grande aqui para todos que operam nesse setor, e que a gente espera, inclusive, uma ampliação muito significativa nos próximos anos com a implementação do novo sistema. Né? Então, o novo sistema ele traz, como eu havia comentado antes, observa o padrão internacional, adota o padrão internacional no caso da IATA, o cargo XML, exatamente para simplificar, vai trabalhar então com AWB eletrônico, apenas sendo manifestado exclusivamente via serviço, né? Então, ele busca exatamente trazer mais integração dos controles, automatizar etapas, trazer inteligência, mas especialmente trabalhar com uso intensivo de gerenciamento de risco, outro dos princípios trazidos lá na Convenção de Kyoto revisada e diversos outros documentos internacionais que a gente encontra, né, da maior transparência e visibilidade das operações, garantindo a transferência de responsabilidade de forma adequada entre os diferentes atores ao longo do fluxo do processo, né, e através do uso da tecnologia e do gerenciamento de risco de forma intensiva, reduzir drasticamente as indisponibilidades de carga, os bloqueios e tudo aquilo que exigia ação manual, intervenção de um servidor da Receita Federal para liberar uma carga que o fluxo foi travado. Né? Então, realmente o foco na fluidez e a intervenção pontual com base em inteligência, né? Com as informações disponíveis de forma massiva em sistemas e com as diversas ferramentas que nós temos hoje para cruzamento de dados, com inteligência artificial e tantas outras soluções que vêm sendo desenvolvidas e evoluindo, a gente poder separar aquelas operações que oferecem risco das operações que não oferecem risco, né, e atuar de forma incisiva, mais enérgica, apenas sobre essas que exigirem uma atenção maior do Estado, garantindo aí que as demais tenham mínima intervenção.
Então, basicamente, para dar uma visão geral aqui do nosso CCT Importação, é basicamente isso, né? Só o uso de informações antecipadas, tudo eletrônico, muito mais flexibilidade, transparência, né? Esse foco em reduzir a meta do projeto, reduzir em 90% as intervenções da Receita Federal sobre o fluxo das cargas e alcançar uma redução significativa para o tempo de liberação das cargas do modal, em torno de 80%, né? Chegando próximo aí a um dia para liberar uma carga pelo modal aéreo, sem dúvida alguma, deve ter uma contribuição muito significativa aí para quem opera com modal. Perfeito. Ô, Alexandre, e me diz uma coisa, quanto à previsão da implantação completa aí do CCT e a respectiva aí descontinuidade do mantra, então. Perfeito. Vou usar o recurso aqui novamente, então, para mostrar de forma bastante clara, né? A gente vem compartilhando essas informações já há algum tempo, e especialmente em janeiro, a gente liberou a versão praticamente final aí do sistema que vai entrar em operação na metade do ano, liberando o ambiente de treinamento para teste das empresas, dos diversos atores, para eles poderem simular suas operações, a sua própria atuação no sistema, identificar as necessidades de adaptação dos seus próprios processos, dos seus próprios sistemas, para estar preparado para a nossa data, que agora já está confirmada, né? Em janeiro estava lá a previsão para metade do ano, para julho, e agora eu vou trazer para vocês aqui as datas um pouco mais claras, né? Então, porque já estão definidas, devidamente confirmadas, acordadas, então agora a gente pode dar essa devida transparência, né? O sistema, na verdade, estou dizendo que ele foi liberado em ambiente de treinamento para as empresas, mas ele já está em ambiente de treinamento há mais de 2 anos, a manifestação que foi priorizada, inclusive, porque os maiores impactados que vão ter que transmitir por serviço o novo modelo da manifestação, com base no padrão cargo XML, para que eles pudessem já começar a se familiarizar e antecipar as adaptações necessárias, né? Então, isso foi uma definição estratégica do programa, né, de começar pela parte dos privados que mais precisariam se adaptar e já liberar esse ambiente de treinamento como está, né? A manifestação aérea está completa, liberada desde 2021, em ambiente de treinamento, que é para garantir essa nossa transição de forma mais tranquila possível, né? A gente levou a consulta pública, a nova instrução normativa que vai regular todo o processo, que traz informações extremamente importantes, está com previsão agora de publicação no mês de maio, né, finalizando os trâmites formais, jurídicos, para garantir essa publicação, mas já tiveram acesso a praticamente tem pequenos ajustes necessários e que até se contou com a contribuição aí da consulta pública para poder evoluir essa parte final da regulamentação, né? Então, a gente está trabalhando agora, a equipe do projeto tem acompanhado alguns testes monitorados com os diferentes intervenientes, cada um tem que fazer a sua parte no processo para a gente chegar até o fim, né? E entender como é que o fluxo todo está funcionando. Então, isso tem sido um trabalho bem legal, que vem sendo realizado aí com um esforço de diversos colegas aí, acompanhando, ajudando, auxiliando, esforço do SERPRO também, de tratar com os desenvolvedores de sistema que estão facilitando a vida aí dos intervenientes, que terão esse impacto para se integrar à API do CCT, importação do Portal Único, né? A gente tem o manual do novo sistema já devidamente publicado, com orientações bem claras e técnicas específicas sobre tudo que se precisa saber para a boa utilização do sistema, inclusive com as grandes transformações que a gente tem também em relação a toda a interação e gestão dos intervenientes, né, que atuam com esse sistema. E é importante a gente frisar também que agora, no mês de março, a gente realizou um grande treinamento com servidores aí da Receita Federal de todo o país, dos principais aeroportos, né, capacitando esses pontos focais, tanto para disseminar o conhecimento e ajudar nossas próprias unidades nos aeroportos, nas suas regiões, mas também para ajudar os próprios privados,
né, nas suas localidades, tirando dúvidas, né, promovendo, inclusive, em debates, como no COFAC, né, disponibilizamos materiais e utilizamos o sistema com eles durante uma semana, testando todas as diversas situações. Foi muito legal. O sistema não só alcançou todas as diretrizes originais pretendidas pelo projeto, né, como realmente tem encantado. Quem tem usado o sistema tem achado realmente muito legal, muito interessante. A expectativa está muito forte para que ele esteja de fato em produção como de acordo com a pergunta, né, a substituição do mantra tão esperado por todas, né? Então, a gente tem agora, como eu disse, em maio, a previsão de publicação da IN, né? A gente segue trabalhando junto à capacitação, treinamento, monitorando testes, ajudando nos ajustes. A gente vai ter uma homologação final da versão final do sistema, né, em relação àquela que foi liberada no ambiente de treinamento, que é praticamente final, tem singelos ajustes necessários, mais ligados, inclusive, à atuação da Receita Federal, com baixíssimo impacto para os intervenientes privados, mas que vai ser devidamente ali comunicado e disponibilizado ainda em ambiente de treinamento para testes finais e familiarização final, antes do piloto, né? A gente vai iniciar a implantação com a substituição do mantra para voos regulares no dia 9 de julho. Né? A gente vai iniciar e divulgar isso amplamente, como temos feito. Né? Vamos trabalhar com um ambiente mais controlado, com o aeroporto, para garantir que o sistema bastante testado e ajustado em ambiente de treinamento, quando publicado no ambiente de produção, se comporte de forma adequada, da mesma maneira, e a gente possa ter essa transição em 30/7, a substituição de fato do mantra em todos os aeroportos do país. A partir do dia 30/7, só serão manifestadas viagens e cargas através do novo sistema. Mas e as cargas, eventualmente, que estavam sendo controladas pelo mantra e que não chegaram ao fluxo final da operação, continuarão com o mantra até o fim do seu ciclo, né? Mas a partir do dia 30, o uso para voos regulares vai ser exclusivamente através do CCT importação. E é por isso que a gente tem frisado tanto a importância da adaptação, do estudo, de olhar o manual, de entender as regras trazidas pela IN, de usar o sistema, testar e garantir que todos estejamos preparados para essa virada de chave, como a gente tem chamado, e que tem um potencial tão interessante aí para contribuir com o setor. Né? Maravilha. Acho que é uma grande expectativa de todos, né? Que haja essa descontinuidade do mantra, né? Sem Tá dúvida. E difícil. até aproveitando, só para dar essa visibilidade mais clara, desculpa, Sinara, eu acabei te Ótimo, não, vai interrompendo lá, aqui. vai lá. Só para complementar, esse cronograma ele está publicado lá no portal, né? Vocês podem entrar pelo portal, fazer uma pesquisa no Google, cronograma Portal Único, vão encontrar essa imagem aqui, que isso aqui é o cronograma aprovado, as metas de entregas relacionadas ao novo processo de importação, e onde aparece, obviamente, o nosso CCT também, e algumas soluções ainda bastante esperadas que nós temos pela frente. Isso aqui foi aprovado em dezembro do ano passado, junto ao órgão máximo de gestão de governança do Siscomex, que é a comissão gestora do Siscomex, com participação da Secretaria Executiva da Economia, com secretários especiais da Receita Federal, da Secretaria de Comércio Exterior, e então publicado e divulgado aqui, para que se tenha uma referência e uma expectativa desse cronograma de finalização e migração das operações de importação para o portal. Então, a gente tem aqui, de forma transparente, para julho, a implantação do CCT aéreo com ADI, então aproveitando para deixar claro que neste primeiro momento o sistema se integra com a atual declaração de importação, né? Mas com todos esses benefícios que a gente tem conversado, com as novas características e inovações, já dando ampla utilização do novo sistema para poder substituir de fato o mantra, né? E até o final do ano o objetivo é garantir um modal aéreo com a do INPE. Né? Então, a gente deve entregar a integração com a do INPE do modal aéreo. Hoje a gente sabe que a do INPE é válida apenas para operações do modal aquaviário, né? E a ideia é abrir o modal aéreo até o final do ano com a integração já do CCT importação. Né? Então, a gente vai ter substituído aí o mantra
para voos regulares já desde julho e abrindo para a do INPE o modal no final do ano. O sistema vai estar completamente pronto? Não, tem que tratar, inclusive, as viagens, né, não regulares e claro que nós temos evoluções e melhorias que ainda serão implementadas e que vão tornar o processo cada vez mais redondo, mais robusto ao longo dos próximos anos, mas já com pleno funcionamento aí e a fruição dos benefícios aí pelos privados. Maravilha. Ô, Alexandre, e eu ia te perguntar, referente ali ao teu slide, na parte Posso do, voltar? na parte ali que vocês apontam de em dezembro, referente ao drawback aqui, aqui seria alguma coisa em relação ao sistema de drawback ou a questão do INPE, envolvendo drawback? Pode comentar um pouquinho? Foi muito boa a tua pergunta, me permite, inclusive, esclarecer. Eu foquei um pouco mais na questão do aéreo aqui, mas, na verdade, assim, esse cronograma ele está focado na importação, né, na migração da importação para o portal único, na finalização desse escopo, e esses percentuais que a gente vê aqui, eles representam a quantidade de operações de importação passíveis de registro via do INPE. Então, hoje a gente já tem 40% das operações de importação do Brasil poderiam ser registradas através da do INPE, com aquelas condições que a gente falou e dentro do modal aquaviário. Na metade do ano, a gente está ampliando as operações para regimes suspensivos, tributação não integral, né, despacho em zona secundária, permitindo já um trânsito para um recinto de zona secundária, né, do INPE chegando por via aquaviária. E aí, no final do ano, junto com o modal aéreo liberado na do INPE, que significa aumentar, ampliar para 80% das operações de importação atuais, já podendo ser registradas via do INPE. E, inclusive, o drawback. Né? Então, a gente tem o drawback contínuo sendo desenvolvido, que vai integrar suspensão, isenção, enfim, e o sistema já está praticamente pronto e está se trabalhando, inclusive nesse semestre, nessa integração, mas que vai ser possível viabilizar só a implantação disso ao longo do segundo semestre. Aqui a gente tem que entender as datas como até. Né? Então, pode ser que a gente consiga viabilizar, é algo que vai ser confirmado, quem sabe antes até, né? Mas é para ser até dezembro. Até dezembro, essa é a meta, chegar a 80% da importação e dessa forma seguir, abrindo Zona Franca de Manaus, o modal terrestre, e ali tem algumas outras evoluções fundamentais, mas até dezembro de 2024 o grande meta é que a gente já possa registrar qualquer operação de importação através da do INPE. Né? E melhorias ainda serão implementadas no futuro. Bom, então, Alexandre, e referente assim às mudanças do sistema, né? O que você vê aí de mudanças de processo, né? Que envolvem, a gente conhece aí muitas mudanças do CCT, né? De sistema mesmo, mas o que também vai mudar em relação ao processo, nesse sentido aí do CCT? Eu tenho uma excelente pergunta. Eu até preparei aqui uma breve comparaçãozinha aqui, né? Tem muita mudança de processo, sim, tem mudança de conceitos, como a gente vem conversando já agora desde o início, né? Mas esse aqui é o nosso fluxo simplificado do mantra, né? Que a gente vê uma série de complexidades, uma série de quando eu falei em reduzir 90% as intervenções da Receita Federal, eu estou falando de acabar com esse monte de indisponibilidades geradas automaticamente pelo sistema, questões até de retificação exigidas que a própria Receita as faça de ofício. Então, esse fluxo bastante travado é o que a gente buscou focar em transformar, né, para o novo processo, para que ele ficasse simples e fluido. Né? Então, eu não vou me atentar muito aqui a esse fluxo complexo do mantra, porque ele vai virar passado muito em breve, né? Mas o que vale a pena a gente verificar é uma transformação para uma visão mais simples, fluida, em que cada ator atua, né, com as suas funções de forma flexível, né, com janelas
de tempo. Claro, existem algumas regras que devem ser observadas, trazidas pela própria IN, mas é cada um realizando a sua atividade sem depender do outro, e essa lógica de bloqueios e de disponibilidades e essas travas que se tinha, elas ocorrerem de forma pontual e baseadas sempre numa ação objetiva de gerenciamento de risco, né? Então, o que a gente acaba fazendo é que cada nova informação que vem sendo prestada no sistema pelos diversos atores, cada evolução, né, no ciclo de vida da operação, esteja sujeita a uma avaliação das nossas equipes de gerenciamento de risco para identificar aquelas situações em que a fiscalização deve garantir uma presença fiscal, né, mais enérgica, né? Então, um fluxo fluido, sem interrupções, a lógica é que se possa iniciar e terminar o fluxo sem necessidade, né, de uma intervenção obrigatória, pelo menos, né? Se ela ocorrer, vai ser de forma justificada pelos melhores critérios possíveis, né, do nossas equipes de gerenciamento de risco. Então, tem uma série de alterações no processo, né? Só o fato da gente trabalhar com processamento antecipado, a gente ter dispensado a declaração de trânsito quando por via aérea, da gente ter integrado sistemas, né, como o CCT Importação, ele atua em cooperação integrado com o sistema Recintos, né? Então, um depositário tem atividades, o depositário realiza não seu próprio sistema de controle de veículos, pessoas, acesso, de movimentação de carga e tudo mais, e que vai sensibilizar de forma automática, sem uma ação do próprio depositário ou de qualquer outro ator, né? A integração entre esses sistemas vai garantir que etapas sejam automatizadas e de uma forma que também traz mais segurança para o processo. Então, assim, são muitas mudanças no processo, entre aquela situação bastante complexa e bastante travada, para uma situação bastante fluida, não travada, mas com muito mais capacidade de se identificar os casos de atuação da fiscalização, e a gente vai encontrar uma série de regras importantes com relação a essas mudanças do novo processo, na nova IN, que deve ser publicada agora em maio, que vocês já tiveram acesso a parte significativa, as alterações são pontuais para melhorar a redação, para deixar mais claro algumas questões, mas ela está muito bem estruturada e trazendo as regras ao longo de todo esse fluxo do processo, né? Então, essa aqui é a disposição básica da estrutura da IN, e que vai trazer essas regrinhas. A gente está trabalhando, né, é o fim do tratamento de carga, então tem uma série de algumas repercussões. Mudou-se muito a visão de representação entre os intervenientes que utilizarão o sistema, né, evoluiu, trouxe flexibilidade, então vale a pena, assim que publicada a IN, se debruçar sobre essas regrinhas, para compreender bem, né, nessa mudança do fluxo, também as suas obrigações, o papel de cada um dos atores. Maravilha. Eu tinha uma pergunta aqui também, eu não sei se você já respondeu com aquele teu slide lá, mas quais são os principais usuários do CCT aéreo? Perfeito. Isso é muito importante. A gente recebe muitas dúvidas, inclusive, em relação a isso, porque, como eu disse, é uma evolução, né? Basicamente, a empresa aérea, a companhia aérea, transportador, um dos principais impactados, né, junto com o agente de carga, o depositário e os prestadores de serviços auxiliares aí, de transporte aéreo, que também tem um papel importante aí. E o que é interessante aqui, a gente está vendo esse círculo entre os diferentes intervenientes, usuários, né, do sistema, é que eles uma evolução significativa na forma de cadastramento de representantes e a função de cada um desses atores no sistema. Recomendo muito a leitura dessa seção, logo no início do manual do CCT Importação, que trata de forma bastante clara, inclusive com telas do sistema, orientando como gerir a representação
no novo sistema, né? Então, vale a pena dar uma olhada em detalhes lá para compreender, mas basicamente a gente vai ter uma facilidade, uma flexibilidade muito grande para que cada uma dessas empresas cadastre tenha um seu cadastrador, né, da sua empresa, possa ter uma atuação, a empresa aérea pode atuar em representação, agente de carga pode trabalhar em representação da companhia aérea, a exata com agente de carga. Então, essa flexibilidade é extremamente importante, e com a representação por CNPJ, e cada CNPJ tendo seu cadastrador, podendo gerir no cadastro de intervenientes do Portal Único esses representantes, as suas devidas funções, vai acessar o sistema com com as suas funções habilitadas, né? Como eu disse, ele pode atuar representando o outro, então isso vai ficar bastante transparente na hora de logar o sistema, e esses serão os principais usuários impactados diretamente pelo uso do novo sistema. Mas eu não estou vendo aqui um importador. O importador, sem dúvida alguma, vai ser um dos maiores beneficiados, né, pelo novo sistema, mas ele não vai ser um dos principais usuários do sistema, né? Ele vai atuar junto à ADI, vai atuar junto à do INPE, mas vai usufruir dos benefícios, né? Esperamos que possa ser gerado muitas oportunidades aí para ampliação aí do fluxo do modal aéreo. Perfeito. E aproveitando já que você está aí nessa tela de intervenientes, né? Uma outra pergunta que eu tenho aqui para ti, né, é referente aos impactos dessa mudança para os despachantes aduaneiros, né? Eu gosto sempre de incluir os despachantes aqui. Grande parte da nossa audiência são os despachantes aduaneiros, né? A gente sabe também da importância deles aí em todo esse processo de comércio exterior. Então, queria que tu comentasse aí das mudanças, quais seriam os impactos para eles. O despachante aduaneiro eu vejo com mais um interveniente que tende a ser bastante beneficiado pela implementação do novo sistema, com oportunidades, né? O grande objetivo aqui, a expectativa traçada desde o início do projeto, né, pelo setor, era de que se poderia dobrar o fluxo de cargas do modal em 1 a 2 anos da implementação do novo sistema. Então, nós estamos falando aí que entre 2024 e 2025, a gente pode ter o dobro, né, de volume de mercadorias sendo transacionadas, de oportunidade. Essa entrega de competitividade que se busca trazer para o setor, ela acaba impactando todos que atuam com aquele setor, e o despachante, obviamente, com oportunidades de negócio que talvez hoje não existissem, né? Então, daqui a pouco tem um cliente que já opera, inclusive, com o aquaviário, e agora, quem sabe, vai poder ampliar a operação dele, porque ele se tornou competitivo e vai conseguir abrir novos mercados, né? E, claro, o despachante ele pode ter diferentes atuações, né? Então, talvez ele seja um usuário do sistema, mas uma atuação diferente, né? Não no registro da declaração de importação que ele vai fazer, né, num outro sistema, onde ele vai precisar, obviamente, acompanhar esse processo. É fundamental que compreenda as mudanças no processo, as regras estabelecidas, especialmente quando ele estiver, daqui a pouco, atuando como agente carga, quem sabe, ou enfim, né? Então, acho que pro despachante é parecido com pro importador, oportunidade, né? E sem dúvida alguma, quem se debruçar para compreender e entender, né, esses benefícios, vai conseguir se antecipar e usufruir desses benefícios mais rapidamente com a abertura dessas oportunidades, né? Então, é por isso que a gente incentiva, né? Não é porque não vai ser um dos principais usuários do sistema que está à margem dessa implantação e da necessidade de se compreender essas regras, de estudar a IN. Pelo contrário, né? O despachante, eu acho que ele se prova a todo instante como um interveniente fundamental, né, no processo, como um grande especialista, conhecedor, né, dos trâmites, das operações, um facilitador para o importador, para o exportador, para quem ele estiver representando, né, um grande criador de soluções, né? Então, é óbvio que ele precisa estar bem envolvido no processo para poder também
cumprir aí com a sua própria missão institucional, né, de fazer, né, criar soluções logísticas também mais eficientes para os seus clientes. Então, eu vejo como uma grande oportunidade para os despachantes ampliarem suas operações para o modal aéreo. Bom, Alexandre, e referente às vantagens, né, os benefícios do CCT aéreo, a gente acabou já falando um pouquinho, né, de cada um, mas gostaria que tu explanasse um pouquinho sobre as vantagens aí do CCT aéreo, então. Muito legal. De fato, a gente já pôde, né, antecipar várias questões aqui. A gente vem buscando se comunicar bastante já com o público nos últimos anos, né? Então, cada vez a gente percebe que o pessoal já compreende bem as diferenças entre o sistema atual, né, que a gente já quer chamar de antigo, para o sistema novo. Mas eu posso dar uma resumida, né, nesses principais benefícios, com as principais diferenças, né? O que muda entre o mantra e o CCT importação, que vai causar tamanho impacto, né? Então, enquanto no mantra a gente tinha esse grande problema, né, que é prestar informações de forma manual, muitas vezes a pessoa está sobrecarregada, está com problemas, daqui a pouco acaba digitando uma informação errada, isso traz baixa confiança da qualidade dessa informação e muitas vezes acaba impactando no fluxo da operação, né? Uma informação errada daqui a pouco pode custar um bloqueio, uma indisponibilidade, uma série de questões, né? E o grande entrave, talvez, é uma das maiores deficiências apontadas por todos que participaram do diagnóstico, né, das dificuldades de se trabalhar com mantra e do que se deveria evoluir, é realmente essa questão das indisponibilidades, que a gente conversou bastante, mas essa geração de intervenção manual, né, no sistema, a dificuldade de acessos simultâneos, né? Então, toda a questão do trânsito sempre tratada de forma complexa, burocrática, e agora a gente conseguiu dispensar a declaração de trânsito, isso é uma grande evolução, né, do novo processo. Essa questão de que as retificações depois da primeira precisavam ser feitas de ofício pela Receita Federal, outro entrave ao processo, né? A gente não tinha muita dificuldade até mesmo para questões estatísticas, gerenciais, formulação de políticas públicas. A gente sabe agora o CCT Importação é um projeto, uma parceria com o Ministério da Infraestrutura, participaram Secretaria de Aviação Civil, própria ANAC envolvida também com uma série de questões, regulamento do setor, e está trabalhando na evolução dessa regulamentação para as novos conceitos, nova realidade, novo modelo, né? Tem que evoluir também, obviamente. Então, tudo isso era muito complicado, a própria Secretaria de Aviação Civil tinha acessos limitados a algumas informações, então, assim, agora a gente vai também dar melhores condições para que o Estado forneça melhores serviços, né? Então, as dificuldades do mantra acho que todo mundo conhece, né? Mas agora os benefícios do CCT importação é essa questão, a gente veio conversando. Adotar um padrão internacional simplifica muito para as companhias aéreas atuam em diversos países do mundo e poder transmitir as informações para um país ou para outro, usando a mesma estrutura de dados, há uma economia enorme para a organização, economia em termos de sistema, redução de pessoal e uma série de outros benefícios que a gente sabe que virão, né, com essas informações sendo prestadas de forma antecipada, de forma eletrônica, com confiabilidade, com a clareza da responsabilidade de cada um dos atores, com a clareza da troca de responsabilidade entre os atores através dessas entregas intermediárias e que vão ocorrendo ao longo do fluxo, a eliminação, né, dos tratamentos de carga, a evolução do processo realmente para ele ser mais fluido, sem dúvida alguma a fluidez e a redução da intervenção devem muito à utilização das ferramentas de gerenciamento de risco ao longo de todo o processo, né? Então, todas as informações estão sujeitas às nossas ferramentas de gerenciamento de risco para nos ajudar a intervir o mínimo possível, mas garantindo a segurança, como a gente falou. Então, isso aqui resume um pouco das grandes transformações entre o mantra e o CCT importação, né? E eu gosto muito de ver,
sobre a ótica desse slide aqui, que talvez alguns de vocês já até conheçam, né? Mas é porque ele nos resume exatamente o que eu considero os grandes highlights aqui. Né? É o foco na eficiência e na fluidez, são as informações antecipadas, eletrônicas, simplificação, automatização, eliminação de etapas, um fluxo mais simples, como a gente pôde ver lá dos processos, e buscando, sim, a redução das intervenções em 90% e do tempo de média de liberação em 80%, chegando aí próximo a um dia. Né? Então, a gente está muito otimista com o resultado e com os benefícios que virão, né? E tenho certeza que todos que estão nos assistindo também devem estar. Com certeza, né? Estamos todos aí ansiosos aí para todas essas mudanças. Com certeza a gente vai ter grandes resultados. Bom, eu sou admiradora do projeto aí desde o início, né? Desde as primeiras publicações lá. É, e espero aí realmente que em breve a gente consiga ter todo esse processo aí operando já. Então é isso também, né, Alexandre? Eu te agradeço pelo teu tempo, o teu compartilhar aí de informações, né? Eu tenho certeza que vai ser super útil para todo mundo que está assistindo aqui, né? Vamos alcançar aí bastante gente também, uma audiência, temos uma audiência bem grande e esse conteúdo também vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, tá? Pode ser consultado posteriormente também. E te agradecer, então, mais uma vez aí pelo teu tempo, né? Foi difícil até a gente conseguir aí uma agenda aí. E obrigado, então. Tá? Eu que agradeço, Sinara. É uma grande satisfação e agradeço a Fazcomex também pela oportunidade, né, da gente poder tratar, pautar esse tema, que é muito importante. Né? Todos aqueles que operam ou desejam operar com cargas pelo modal aéreo precisam conhecer o manual do CCT, precisam trabalhar no ambiente de treinamento do sistema, precisam se antecipar a isso tudo, para que a partir do dia 30/7, repetir essa data tão importante, É, né, todas as cargas exclusivamente, todas as viagens e cargas serão exclusivamente manifestadas pelo novo sistema. Então, é realmente muito importante. Eu queria deixar esse incentivo a todos de se preparar com antecedência para usufruir da melhor forma possível, com o mínimo de. A gente sabe que momentos de mudança trazem alguns transtornos, as necessidades de adaptação, dúvidas, até um pouco de aumento de custo nas operações no primeiro momento, por ainda não estar tão familiarizado com o novo fluxo, mas que muito em breve, né, e quanto antes e com antecedência, todos se adaptarem, a gente vai estar vivendo uma realidade muito melhor. Né? Então, quero incentivar. Também tem uma live no canal do YouTube da Receita Federal, bem interessante, que vocês vão encontrar lá com informações, com orientações em relação a esse momento de transição. E se me permite, eu vou compartilhar contigo, Sinara, alguns links claro. importantes para a documentação técnica, para como se integrar a API do CCT Importação, link para o manual, as diversas orientações a respeito do projeto, porque o que a gente quer realmente é que essa transição ocorra de forma tranquila, né, e que a gente possa, de fato, impulsionar aí as operações do setor. Maravilha. Nós vamos deixar, então, todos esses links aqui que você vai compartilhar conosco aqui embaixo, né, na nossa descrição. E quero aproveitar também e te pedir, né, para te deixar teus contatos conosco. A gente vai colocar aqui embaixo também, né, mas se você quiser comentar, como é que o pessoal consegue te seguir, acompanhar pelas redes sociais. Sim? Com certeza, Sinara, é um prazer. Eu vou compartilhar sim. Com Alexandre Zambrano, vocês vão me encontrar facilmente, tanto no Instagram como no LinkedIn. Já aviso que Facebook eu não tenho utilizado muito, mas através desses dois canais a gente consegue interagir e, quem sabe, aí compartilhar experiências e desenvolver aí mais algumas boas soluções para o futuro do nosso comércio exterior. Então, muito obrigado realmente, Sinara, e agradeço a todos aí pela atenção, incentivo que continuem compartilhando ideias e se envolvendo com a construção do futuro do nosso comércio exterior, porque isso tem sido fundamental e a gente tem alguns desafios importantes pela frente ainda, então a gente conta muito com a colaboração de todos vocês. Maravilha. Muito obrigada, então, e até a próxima.